Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aí do canal Flanação. Convido vocês aí a se inscreverem no canal, deixar o like, acionar o sino das notificações na opção todas. Compartilhe esse vídeo, deixar o comentário de vocês é muito importante. A hora que vocês for comentar, arrasta para o lado e hype esse vídeo. E hoje, galera, a gente vai fazer um vídeo diferente, vamos trazer aí o mercado da bola, vamos falar só de mercado da bola e os jogos do Flamengo na temporada 2026 até a data FIFA, porque a gente tem negócio fechado, jogador não vem mais para o Flamengo e temos também informações sobre Caio Jorge. Caio Jorge pode não vir para o Flamengo, normal o que vai acontecer, né? Isso e muito mais a gente vai falar aqui agora nesse vídeo. Então se inscreva aí, dá aquela moral pra gente, beleza? Bem, galera, vamos começar o vídeo falando sobre o Tati Castellanos, né? O Tati Castellanos aí, que é um jogador pretendido pelo Flamengo. O técnico Felipe Luiz já falou que quer um jogador centroavante de mobilidade no mercado. E o Tati Castellanos, ele é o cara aí, um dos nomes, né, pedidos pelo Felipe Luiz. A gente sabe que o Flamengo está negociando com o Caio Jorge. A gente vai falar um pouco sobre o Caio Jorge no assunto seguinte. Mas a informação que saiu agora, publicada por um dos jornalistas mais experientes aí em mercado da bola, o cara crava tudo e acerta, o Fabrizio Romano, né, o jornalista italiano, ele acabou de publicar agora há pouco, às 4h30 da tarde, que a Lazio acaba de fechar a venda do atacante Tati Castellanos, tá? Na matéria aí ele colocou o seguinte: alvo antigo do Flamengo, Tati Castellanos é o novo reforço do West Ham. O argentino deixa a Lazio após 2 anos e meio e vai jogar na Premier League. Ou seja, Tati Castellanos, desejo da nação rubro-negra, já não é mais um alvo. Agora passa o Flamengo a procurar, se não o Caio Jorge, outro alvo. Eu já penso ao contrário também, gente. Eu acho que o Flamengo nessa negociação com o Caio Jorge perdeu tempo com o Castellanos, né? E então o West Ham avançou muito rápido, né, na negociação e conseguiu fechar a contratação do jogador muito antes do Flamengo. Lembrando que o Tati Castellanos ele já vinha sendo pretendido, né, pelo clube inglês e conseguiu fechar essa contratação. Então o Castellanos é um alvo a menos no Flamengo, né? E os ingleses, galera, fechou a negociação aí pelo um valor razoável, né? Os ingleses esperavam aí fechar o acordo aí entre 30 milhões de euros e conseguiram, tá? 30 milhões de euros, cerca de 94 milhões de reais aí. Tati Castellanos fechou com o time do West Ham. O West Ham deixa a Lazio, vai para o Tati Castellanos deixa a Lazio e vai para o West Ham na Inglaterra, vai jogar onde ele sonhava jogar, né, que é a Premier League, a liga mais disputada aí do futebol internacional. E o desejo aí, um dos sonhos do Flamengo fica meio que de lado, né? Lembrando que o Castellanos, mesmo com o ok para o Flamengo, disse sim o Flamengo, mas não queria voltar no momento para a América do Sul. Caso tivesse uma proposta da Europa, ele ia priorizar a Europa. Então, Tati Castellanos é jogador do West Ham. Quero saber de você, torcedor. O Flamengo agiu devagar demais nessa negociação e deixou o West Ham levar. Se você queria o Tati Castellanos, deixa aí embaixo no comentário. Se não, pode dizer não também, tá? Agora vamos falar de Caio Jorge. Caio Jorge virou novela, gente. Já é novela mexicana. Não é brasileira, não é colombiana. É novela mexicana, tá? Segundo informações aí da ESPN Brasil, o Cruzeiro voltou a recusar a investida do Flamengo aí. A investida que mais recente, né, do Flamengo aí, por Caio Jorge. Dessa vez a proposta ainda incluía Everton Cebolinha, mas a Raposa prefere Luiz Araújo para continuar as conversas. Ou seja, o Flamengo enviou uma nova proposta para o Cruzeiro. Nessa nova proposta seria 24 milhões de euros mais Everton Cebolinha, avaliado em 8 milhões de euros, o que daria equivalente a 32 milhões de reais. Só que o Cruzeiro recusou essa proposta e quer
o Luiz Araújo, não o Everton Cebolinha, vendo que o Luiz Araújo seria mais útil para a ponta esquerda do Cruzeiro. É um ataque ali que o Cruzeiro precisa de um jogador, um ponta esquerda, né? Vendo que do outro lado tem um Wanderson. Então, se o Cebolinha vem jogar no Cruzeiro, ele praticamente ficaria no banco do Wanderson, ou brigaria por posição com o Wanderson. Mas o que o Cruzeiro quer no momento é um ponta esquerda. Então, o Cruzeiro só volta a conversar com o Flamengo, segundo a matéria da ESPN, se envolver o Luiz Araújo e mais um montante. A ideia do Flamengo seria uma negociação com o Everton Cebolinha, mais 24 milhões de euros, e o Cruzeiro ficaria com 10% aí em uma eventual venda do Flamengo no futuro para outro clube aí, seja da Inglaterra, seja daqui do Brasil, de qualquer lugar. 24 milhões mais Cebolinha e 10% o Cruzeiro ficaria com o jogador. O salário que o Flamengo ofereceu para o Caio Jorge deixou até ele meio balançado, 2 milhões e 300 mil reais. Porém, o Pedrinho, ele falou que não vende o jogador tão fácil e o Flamengo volta a tentar insistir, só que agora o Cruzeiro pegou pesado, né, que é o Luiz Araújo. E um detalhe aí, gente, é que o segundo pilhado, né, o Thiago Asmar, ele que entrou em contato aí com um dos representantes ali, né, da rádio aí de Minas, que mexe ali com as notícias e informações do Cruzeiro, segundo o Thiago Asmar, que entrou em contato com Adroaldo Leal, Pedro Lourenço, segundo o Adroaldo Leal, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, reafirmou que só negociaria o Caio Jorge com o Flamengo por 50 milhões de euros, ou seja, a negociação está cada vez mais longe e não perto, né? E o Cruzeiro que acabou de anunciar a contratação também do Chico da Costa, ex-jogador do Mirassol. O clube vai pagar $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador, que pertence ao Cerro Porteño e estava emprestado ao Mirassol. Ou seja, o Cruzeiro comprou o Chico da Costa do Cerro Porteño do Paraguai, que estava emprestado ao Mirassol, e isso praticamente ali pode influenciar um pouco, né? Porque daí o jogador pode ser o reserva do Caio Jorge. O Cruzeiro já está tentando aí, vendo que tem a possibilidade de fazer um negócio com o Flamengo, porém, o Cruzeiro só quer se o Luiz Araújo entrar no negócio. Nada de Cebolinha, Luiz Araújo, tá, galera? Então, quero saber de vocês aí, o Flamengo deveria insistir nesse negócio? Eu acho que o Flamengo tem que desistir desse negócio. O Cruzeiro não vai vender o Caio Jorge fácil, a gente já sabe disso. Até porque, para eles lá, pro Cruzeiro, é a mesma coisa da gente vender o Pedro aqui. Vai vender o Pedro, vai ter a reposição. Outro jogador não vai repor. Caio Jorge seria uma boa, é o atacante de mobilidade que o Felipe Luiz quer? Sim, mas é muito dinheiro, gente. A gente tem outros jogadores no mercado aí que podem vir aí e podem dar certo no Flamengo. Agora vamos falar sobre o calendário 2026, porque já temos os jogos aí da estreia do Flamengo até os jogos da data FIFA, né? O Flamengo que estreia aí no dia 14 pelo Carioca contra o Bangu, no dia 14 de janeiro, depois joga no dia 17 de janeiro contra o Volta Redonda, depois joga no dia 21 contra o Vasco, depois joga no dia 25 contra o Fluminense, 28 ou 29 do 1 contra o São Paulo, jogo no Campeonato Brasileiro, aí 31 Flamengo e Portuguesa pelo Campeonato Carioca, e depois, gente, no dia 1º, olha para vocês verem, o Flamengo enfrenta o Corinthians pela Supercopa do Brasil, tá? Esse jogo contra a Portuguesa ele vai ser remarcado, tá, gente? Vai ser remarcado, porque vai ser no dia 31, aí no dia 1º o Flamengo joga com o Corinthians, então vai ser remarcado esse jogo, e o Flamengo enfrenta o Corinthians no dia 1º, e o jogo contra a Portuguesa vai ser remarcado, tá? Depois, no dia 4 ou 5 de fevereiro, o Flamengo enfrenta o Internacional, esse jogo também vai estar ali entre o dia 4 e o dia 5. Depois o Flamengo enfrenta no dia 7 o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Depois o Flamengo enfrenta no dia 11 ou 12 o Vitória. Depois no dia 12 ou 15 as quartas de final do estadual, com ponto de interrogação, pode aí o Flamengo não participar também dessas quartas de final, né? Depois no dia 18, primeiro jogo da final da Recopa contra o Lanús, 21 ou 22, semifinal do Carioca,
25, jogo de volta contra o Lanús no Maracanã. Depois, no dia 25 ou 26 de fevereiro, enfrenta o Mirassol. Depois, no dia 28, enfrenta a semifinal do estadual, primeiro jogo aí da final do estadual, no dia 28 de fevereiro. Aí no dia 7 de março, final do estadual, jogo único. Depois, no dia 11 ou 12, enfrenta o Cruzeiro, cujo o Flamengo está negociando o Caio Jorge. Depois, o Flamengo enfrenta o Remo no dia 19. Depois enfrenta o Corinthians no dia 22, na Neoquímica Arena. Depois o Flamengo aí tem a data FIFA e volta no dia 1º de janeiro contra o Red Bull Bragantino. Esses são os jogos aí até a data FIFA. Deu para entender mais ou menos, né, gente? É muito jogo aqui, é jogo que era para ser numa data, é noutra. Jogo no dia 4, vai mudar para o dia 5. Jogo no dia 31, depois no dia 1º tem a final da Supercopa. E ficou o calendário muito apertado, muito enxuto aí, o calendário do futebol brasileiro, tá? Mas se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, a gente vai ficando por aqui. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.